Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. Viver Mais está no ar e hoje a gente tem a alegria de receber aqui no programa a gerontóloga, terapeuta ocupacional e professora Lucila Bonfim. Um brinde à vida, Lucila. Um brinde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, eu convidei aqui a professora Lucila para a gente falar de um tema muito, digamos, polêmico. Quando o idoso não deve morar sozinho? Bem, essa pergunta ela é bem pertinente e é algo que me pergunto de vez em quando, somente meus alunos, né? Eu trabalho com idosos. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é, será que ele ainda não pode continuar morando sozinho? Por que a família ou ele não está mais querendo que ele more sozinho? Porque às vezes o morar sozinho vem de uma consequência, não é? Mas se esse idoso a vida toda ele morou sozinho e tem boas condições funcionais, cognitivas e mentais, consegue gerir suas finanças, ele pode morar sozinho sim, até porque eu acredito que a opção deve ser dele, certo? Até porque ele deve ser motivado pela família para ser o protagonista da sua história. Mas aí você me pergunta, quando é que ele não pode O que sinaliza, morar sozinho, né, Lucila? Você colocou aí que às vezes é uma opção do idoso. Eu quero morar sozinho. Quando não é uma opção dele? Pronto, né? Não é uma opção dele quando as doenças surgem, não é? Quando o corpo dele começa a padecer, começa a ter mais dificuldades, tanto na área cognitiva como na área funcional. Por exemplo, ele começa a esquecer de tomar banho, esquecer entre aspas, não é? Às vezes é uma demência que vem se instalando ou uma depressão. Ou quando ele começa a levar muitas quedas. E a queda é um fator preponderante para esse idoso ir para um hospital. Chegando no hospital, ele pode ter uma infecção, ele pode ter um óbito. Então, assim, muitos fatores fazem com que esse idoso não tenha mais condição de viver sozinho. E a gente consegue detectar esses sinais. E assim, nessa decisão, porque diz que todo idoso é muito teimoso, né? Sim. Ele não quer, não, porque eu tenho 70, 80, meus filhos querem mandar em mim. Digamos assim, esse conflito, não há, Lucila? Isso é Como resolver isso? Pronto, isso é autonomia, não é? Nós temos um país que está envelhecido populacionalmente. Daqui a 15, 20 anos, a maior parte das pessoas será idosas. Nós teremos um contingente muito grande de idosos, né? Então, assim, esse idoso teimoso, como você diz, eu vejo isso como uma autenticidade ferrenha, sabe? Alguém que luta pela vida. Eu tenho um pouco disso. Eu acho que quando eu tiver meus 80 anos, eu vou lutar pelos meus direitos, como eu sempre lutei, né? Como eu sempre almejei, como eu sempre pensei. Então, assim, é um diálogo, é uma conversa, não é? E se eu continuo falando, se ele tiver com as suas faculdades mentais, cognitivas e funcionais em ordem, ele pode continuar continuar a morar sozinho. Mas, se esse idoso começa a ter dificuldades, a família, os vizinhos, os amigos podem dar um suporte, mostrando para ele que não há mais essa condição dele morar sozinho. Ele mesmo não é capaz de perceber, de dizer, não, eu acho que eu estou precisando de alguém? Não, alguns sim, alguns percebem. Alguns percebem e até dizem, procuram ajuda, mas a grande maioria não. Não se vê doente, não se vê debilitado, acha que a vida é a mesma de quando tinha 20 anos, 30 anos, e as coisas mudam, não é? Muitas vezes ele não percebe, o outro é que tem que mostrar. Bom, Lucila, falando nessa autonomia das pessoas já com mais de 70, de 80, nós temos um depoimento aqui que eu gostaria da sua análise. Bom, vamos acompanhar aqui o depoimento da dona Elza. Meu nome é Elza, tenho 81 anos, sou viúva há 7 anos. Quando fiquei viúva, optei para ficar morando na minha casa. Não quis sair porque eu me sentia bem, estava com saúde e tinha a possibilidade de morar sozinha. Moro sozinha, mas eu tenho minhas filhas que cuidam muito de mim, me levam para mercado, para médico, para fazer compras. E quando precisa, sempre elas estão aqui do meu lado.
mas eu cuido da minha casa, cuido de mim, gosto muito de viajar, faço academia 2 vezes por semana, tenho meu grupo de oração, gosto muito de sair para almoçar, gosto de sair para passear, gosto de cinema e aproveito a minha vida conforme as minhas posses de saúde. Bom, Lucila, viu aí a dona Elza? Vi. Autonomia total e foi uma opção dela. Como é que você analisa? A maioria está assim ou não? A dona Elza é uma privilegiada? Assim, há velhices e velhices, não é? Dona Elza, como ela diz, ela enviuvou há 7 anos e decidiu continuar a morar sozinha, né? E só que a gente observa aí que a família dá um suporte. Ela diz que a família leva ao médico, não é? Mas ela tem o lazer dela, o grupo de oração. Então, ela tem uma vida estruturada. E ela diz que cuida da casa dela. Enquanto isso estiver acontecendo, dona Elza, a meu ver, a opção é dela. Ela está certíssima, certo? Agora, isso acontece com a maioria dos idosos? Não. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura em que o idoso ele é marginalizado. A família que tende a decidir por ele, a dizer o que ele pode, o que não pode. Muitas vezes detém até esse cartão do idoso, porque acha que o pai ou a mãe não tem condição de gerir as próprias finanças. E isso gera muitos problemas no idoso, Muitos quando ele conflitos. se vê que a família acha que ele é incapaz. Isso. Que consequências isso causa, Lucila? Quando ele é incapaz, é quando ele não tem condições de gerir isso, não é? Então, assim, essa história da família achar que esse idoso não tem mais condição de gerir a própria vida faz com que muitas vezes ele se isole. E aí pode vir a depressão e muitas doenças, porque a gente sabe que quando o aspecto psíquico não está bem, isso vai ser somatizado em algum órgão do corpo, não é? E as doenças, elas vêm. Essa solidão pode gerar depressão, pode gerar até transtorno de ansiedade. Isso pode evoluir para um transtorno de pânico e aí vai. E o idoso ficar a poucos passos de contrair uma doença, porque o corpo não está bem, a imunidade dele baixa. Então, assim, ele começa realmente a se retrair, começa a perder peso, ele pode vir a perder peso e ele começa a se isolar. E aí Desencadeia muitas de doenças, problemas. isso. Conversando aqui com a gerontóloga, terapeuta ocupacional e professora da Universidade Sem Fronteiras, a professora Lucila Bonfim, e a gente está abordando esse tema, quando o idoso não deve mais morar sozinho. Bom, a dona Elza, viúva, mora sozinha, tem esse suporte. Alguns casais de idosos, alguns idosos não têm suporte nenhum dos filhos. Isso é o que é mais doloroso, né, Lucila? Isso, é mais doloroso, mas nós temos opções. Quando aquele idoso realmente, ele não tem condição mais de morar sozinho e a família não tem condição de cuidar dele, porque deveria, mas muitas vezes não tem, a gente também não pode julgar, seria interessante, talvez, aos poucos, mostrar outras possibilidades. Infelizmente, aqui nós não temos repúblicas, né, onde os idosos se unem, eles cuidam da própria casa, os amigos eles se reúnem e moram juntos. Mas talvez seja o momento de levar a um centro de convivência, a um centro-dia, pelo menos para ele passar o dia e realizar atividades. Ou, dependendo do caso, até mesmo a uma instituição de longa permanência para idosos, que hoje estão mais humanizadas, têm profissionais capacitados, geriatras e gerontólogos. Bom, isso aí é uma questão que deve ser amplamente analisada, pois a gente, no próximo bloco, retoma essa conversa aqui com a professora e gerontóloga Lucila Bonfim sobre essa questão da independência do idoso. Combinado, Lucila? Combinadíssimo. A gente volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909.